Olá, gente. Estou aqui para convidar vocês a assistirem mais um programa Caminhos da Diversidade. Hoje daremos continuidade ao que nós estávamos falando no programa passado sobre a pessoa com deficiência na mídia. Falaremos também sobre legislação voltada ao turismo, particularmente turismo inclusivo e acessível. E teremos uma entrevista com o Dr. Carlos Alberto Lidizia, que é coordenador de um projeto de turismo na Universidade Federal Fluminense. Conto com a audiência de vocês. Em continuidade ao programa passado, eu quero voltar a falar sobre a pessoa com deficiência na mídia, em particular no cinema brasileiro. É muito importante essa temática, porque a não representação ou a representação estereotipada da pessoa com deficiência leva a sociedade a uma visão deturpada dos potenciais e capacidades da pessoa com deficiência. E cria também uma falta de identidade. A pessoa com deficiência passa a não se ver. E isso cria consequências gravíssimas, porque o povo deficiente acaba sendo visto pela sociedade apenas sobre a ótica médica. O coitadinho, né? Porque, em via de regra, a cinematografia que temos trabalha o deficiente como vítima de uma grande tragédia, ou trabalha o deficiente como aquele que conseguiu uma grande superação, ou ainda uma pessoa que está ajudando aquele deficiente em um ato heróico de ajuda. É sempre uma ótica médica. Mas nós, deficientes, não somos coitadinhos. Somos capazes, temos habilidades, algumas específicas, temos inteligências múltiplas, algumas preservadas. Muitas vezes o deficiente é físico, o intelecto está inteiramente preservado, o cognitivo está preservado. Às vezes o paciente é cognitivo, mas determinada área apenas foi afetada. E essa visão estereotipada realmente tem trazido uma invisibilidade para nós. Alguns filmes nacionais, muito poucos, já têm tentado mudar essa visão deturpada do que é a pessoa com deficiência. Há um filme chamado Colegas, que é muito interessante a abordagem do filme, porque começa numa instituição de síndrome de Down. E no decorrer do filme, ele é uma grande aventura, ele é um romance, e você esquece até que se trata de pessoas com Down. Você quer viver, você quer ver aquela aventura, você quer ver o desenlace. E isso é muito importante. Por que não a pessoa com deficiência ser representada no seio de uma família, em uma novela, no cinema, numa propaganda? Você tem um filme, você tem um escritório, pessoas trabalhando, não passa nenhum deficiente, não tem um deficiente visual, não tem um deficiente cognitivo, não tem um cadeirante, não tem uma pessoa de muletas, não tem um cego. Nos bancos que aparecem nos filmes, novelas, nas praias, nos clubes, é sempre ignorada essa existência de uma fatia muito grande da sociedade, que diz o IBGE que no Brasil são 45 milhões. E a partir disto, esta invisibilidade e a visão estereotipada leva a, por exemplo, na questão da empregabilidade, a pessoa passar a avaliar a capacidade do deficiente por sua aparência física, por sua condição cognitiva. Querer simplesmente contratar para cumprir cota independente de currículo. Querer oferecer os cargos subalternos. Porque simplesmente nós não temos identificação dentro da mídia e nem dentro da grande tela do cinema com nenhuma profissão, com nenhuma atividade social, com nenhuma atividade esportiva. Enquanto nós temos inúmeros esportistas, inúmeros profissionais dos mais diversos níveis. Nós vamos encontrar pessoas com deficiências, com habilidades e formação em todos os níveis culturais. Nós, inclusive, temos um exemplo clássico de falecimento recente de um grande astrofísico
considerado o maior de todos os tempos, que teve esclerose lateral amiotrófica. E era um gênio e dava aula em universidade. É claro que nem todos os deficientes, isso é muito importante frisar. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que divulgo muito em redes sociais os deficientes trabalhando, as pessoas com deficiência praticando esporte. É claro que nem todos podem. Agora, muitos, talvez a grande maioria, têm esta condição. Mas para terem esta condição, eles precisam que sejam geradas oportunidades. E para ser geradas a oportunidade, há de se fazer uma conscientização da sociedade. E isso vem através dos meios de comunicação. Exatamente isso que nós não estamos tendo. Os meios de comunicação se preocuparem em inserir a pessoa com deficiência na mesma proporcionalidade que ela é inserida no seio da sociedade. O cinema retratar a pessoa com deficiência como uma pessoa e não como um deficiente. Esquecermos a ótica médica e partirmos para a ótica humana. Mostrando o deficiente produtivo, mostrando o deficiente no lazer. Eu nunca vi, eu acho que um filme que o deficiente estivesse numa boate. Agora eu vejo visões deturpadas. Não recentemente eu peguei um filme nacional onde a pessoa tem suprimida a sua sexualidade, ele não consegue, né, manter uma relação sexual porque ele amputou uma perna. Quer dizer, isso é uma loucura, né? Inclusive porque a sexualidade da pessoa com deficiência por si só é um mito. E é uma coisa que ninguém quer discutir. E ainda uma visão estereotipada. Isso é um assunto que a gente ainda vai conversar muito mais. Eu acho que a gente tem que dar continuidade porque é um tema muito importante para que nós deixemos de lado, para que nós tenhamos que fazer pressão, começarmos a cobrar, inclusive, legislação que nos insira e reserve esse espaço para nós dentro da grande mídia. Eu estou devendo dar continuidade a uma coisa que eu comecei há 2 programas atrás, que foi falar da Lei Brasileira de Inclusão, artigo 1º e 2º e seus desdobramentos. Mas como hoje nós temos um entrevistado que vai tratar de uma temática específica, e esta semana saiu um decreto que atinge diretamente a esta área, eu vou pedir permissão a vocês para adiar a continuidade da questão da legislação, para falarmos a respeito disso. A Lei Brasileira de Inclusão, ela, na verdade, ela une diversas leis e decretos brasileiros, vem de encontro com a Convenção da ONU, só que ela não foi regulamentada. E uma lei, para funcionar, a lei ela tende a ser genérica. A lei ela não pode prever todas as situações específicas. E muitas vezes, a lei, para funcionar, ela necessita de regulamento. O que seria o regulamento? Seria dizer como vai funcionar aquilo ali. Sim, reserva-se de 5% a 20% de vagas para pessoas com deficiência em concurso público. Tudo bem. E aí? Como é que vai ser isso? Ele vai concorrer exclusivamente à vaga de deficiente? Ele vai concorrer às vagas normais? Se ele não entrar, ele vai para as vagas de deficiência? Como é que vai ser aplicada essa prova para ele? Vai ser uma prova diferente? Ele vai ter mais tempo? Isso tudo é necessário regulamentação. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela comete 2 falhas muito grandes depois de 15 anos de tramitação, que foi a falta de interesse do Poder Executivo fazer um decreto regulamentando toda a lei. E a outra foi também, em várias situações, não prever uma sanção, uma punição para quem não a cumpra. E eles têm, à medida que vem sido necessário ou cobrado, regulamentando um ponto ou outro da lei. Por exemplo, na área de turismo, porque a área de turismo, o turismo é o ir, o levar, né?
Mas a área do turismo, ele engloba outras áreas. Ele engloba a área de receber, de hospedar, engloba o lazer, né? Então, não é simplesmente o ir e vir o turismo. E fizeram este decreto regulamentar, porque já existia uma lei dizendo como será a parte da Lei Brasileira de Inclusão feita a partir de agora. Como serão cadeiras em teatros, em casas de espetáculos, quartos em hotéis, enfim, né? Deram uma regulamentada, deram uma mexida nisso, que nós temos que estar atentos agora para cobrarmos. Por quê? Por exemplo, a lei que existia, já existia uma lei, e previa que agora, quando teve as Paralimpíadas, 10% dos quartos da rede hoteleira seriam acessíveis. E nós sabemos que isso não ocorreu. Não era de 1 ou 2 hotéis, era da rede hoteleira. Teriam que ser acessíveis. E isso não ocorreu. E onde ocorreu, uma pesquisa, tá, que foi feita pelo professor Carlos Alberto, que vai falar com a gente daqui a pouco, ele mesmo adianta que apenas 17% das exigências foram cumpridas. Ou seja, nem 10% cumpriu, e esses 10% que cumpriu 17% daquilo que deveria ter feito. Eu mesmo já tive experiência de conhecer hotel, que o cara falou comigo, olha, o hotel é acessível. Aí eu fui lá ver. Cheguei no hotel, uma escadaria na frente. E olha, eu não fui de cadeira de rodas. Eu hoje estou sentado aqui, para quem não me conhece, né, distâncias longas eu ando de cadeira de rodas, distâncias curtas eu ando de muletas. Eu fui de muletas, tinha uma escadaria. O corredor não tinha um piso podotátil, não tinha barras de apoio, nenhum tipo de sinalização tátil ou sonora. Você chegava num quarto amplo, desnecessariamente 2 banheiros. Um banheiro que ele diz acessível, cheio de falhas de normas técnicas, e um banheiro comum. Agora, como entra uma pessoa, por exemplo, cadeirante no hotel? Pela garagem. Só que a garagem é uma rampa assim. Ali, então, só ali a pessoa precisa de 2 para ajudar a descer, para pegar o elevador do subsolo. E eu imagino para sair dali, porque uma coisa é a gente pensar que o cidadão vai chegar ali, o cadeirante, por exemplo, de carro, vai entrar com o carro na garagem. E aquele cara que chega de táxi, que não tem carro, que está vindo de outro estado, veio de ônibus, veio de avião, pegou um táxi, né? Ele vai precisar de, no mínimo, 2 pessoas. Ele vai chegar naquele banheiro que eu vi lá em cima, que o sanitário fica aqui e o papel higiênico lá em frente. Essa pessoa, se precisar, necessitar, pegar aquele papel higiênico, ele vai precisar da ajuda de alguém. E a acessibilidade e a inclusão, ela prevê, sobretudo, autonomia. Então, o que temos? O hotel é acessível. Não, o hotel não é acessível. O hotel tem um quarto adaptado. Isso é muito comum. Eles dizem assim, o hotel é acessível. Aí você chega, você tem rampas, você tem barras, você entra no hotel, você vai no hall do hotel, você vai na cozinha do hotel. A partir dali você não tem mais nada. Você chega no quarto, você não vai num salão que tenha lá dentro, você não vai na academia, você não vai na piscina. Isso não é acessibilidade universal. Outras vezes o cara fala, não, tem acesso à piscina, o quarto é inteiramente acessível, não sei o quê. Você chega no hotel, tem uma escadaria. Não tem um elevador, naquela escada, não tem uma rampa, não tem absolutamente nada. Isso são erros muito comuns que nós encontramos. Essa regulamentação, ela tem que ser fiscalizada. E eu entendo que a competência de fiscalizar essa recomendação agora recai sobre as prefeituras. As prefeituras têm que rever seus códigos de posturas e colocar sanção para aqueles que não estão cumprindo essas normas. Isso é competência municipal, essa fiscalização. E nós temos que cobrar de nossos prefeitos
a revisão legislativa, porque isso é fundamental para uma inclusão plena em nossa sociedade. Conforme prometido, nós vamos agora tratar de um tema bem atual, um tema que tem crescido muito no país, tem sido muito discutido no Congresso Nacional, que é o turismo acessível. E para isso nós trouxemos hoje aqui o doutor Carlos Alberto Lidizia, que coordena um projeto na Universidade Federal Fluminense, que vai ser nossa primeira pergunta para ele. Como é que funciona esse projeto que engloba turismo, hospedagem e inclusão? Doutor Carlos Alberto, muito obrigado por ter vindo, nos dá a honra da sua presença. E fala um pouquinho para a gente agora desse projeto lá da Universidade Federal Fluminense. Ok, obrigado pelo convite. Bom, em nome da universidade, em nome da Faculdade de Turismo e Hotelaria, é uma satisfação estar aqui com vocês. Esse programa que eu coordeno é um programa de pós-graduação de gestão de serviços que ele inclui 3 ênfases, né? Ele inclui a ênfase de turismo, a ênfase de hotelaria e de eventos. É um curso com uma duração de 360 horas e com a duração de 1 ano. O objetivo do curso é, ao final desse módulo, desse conjunto de módulos, gerar, né, gestores aptos a gerirem espaços, equipamentos, empresas e definir políticas públicas para o turismo. Onde entra a questão da acessibilidade? Ora, veja bem, nós não temos uma disciplina, uma área de conhecimento específica de estudos de acessibilidade. Nós entendemos que a acessibilidade está dentro de uma área maior de sustentabilidade e que ela é transversal. Então, no nosso programa, todos os professores, em todas as dimensões, trabalham tanto a questão da sustentabilidade quanto a questão da acessibilidade. E aí, aproveitando, obviamente que esse programa é um programa de formação. E nós temos projetos que desenvolvem a questão da acessibilidade e da sustentabilidade no turismo. A questão dos projetos, né? Nós temos hoje, na universidade, diversos núcleos que trabalham a questão da acessibilidade. O meu projeto e o projeto que eu coordeno no âmbito do turismo, ele parte de algumas premissas. Ele está denominado Turismo, Hospitalidade e Inclusão, objetivando exatamente isso. Enquanto eu falo de turismo, eu estou falando do deslocamento de pessoas. Quando eu falo de hospitalidade, eu estou falando na capacidade de bem receber essas pessoas e, obviamente, quando eu falo inclusão, eu estou falando como vamos incluir todos. E aí, em cima da temática inclusão, vem a decomposição, a segmentação do chamado turismo adaptado, do turismo acessível, não é? E aí é o que nós estamos discutindo dentro do âmbito dos nossos projetos, no âmbito dos nossos programas, são as diferentes versões e as diferentes possibilidades que o turismo, enquanto deslocamento de pessoas, seja por motivos de lazer, de trabalho, possibilita a inserção. E nós vimos na prática, todos nós sabemos que na prática, o turismo ele tem que ser bom para o residente, para ser bom para o turista propriamente dito. Então, as nossas cidades não são acessíveis. Então, se elas não são acessíveis do ponto de vista para o residente, elas também não são, na maioria das vezes, acessíveis para o turista. E é isso que a gente discute, e é isso que a gente estuda, é isso que a gente pesquisa, e o que nós, através da atividade turística, podemos promover a inserção, a inclusão e o turismo adaptado. Muito bom. É importante esse tipo de iniciativa, né? As universidades começarem a ter esse olhar, ter essa transversalidade de estar colocando, porque é muito complexo também a gente cobrar, né, aqui fora, quando o meio acadêmico não estava formando, né, a mão de obra qualificada. O profissional tinha que chegar aqui fora, deparar com uma realidade, ter um problema na frente dele, para ele ter que voltar a pesquisar, a estudar. Não, agora ele já começa a sair com outro olhar, com outra visão, né?
Doutor Carlos Alberto, o turismo acessível, assim chamado, porque depois eu vou querer que o senhor me fale, não agora, sobre aquela diferença sobre turismo acessível, turismo inclusivo e turismo adaptado. Se existe essa diferença, mas isso vai ficar para depois. O turismo acessível é dito que é o turismo que mais cresce atualmente, né? A Embratur já criou um roteiro de turismo acessível, o Google Maps está colocando no mundo inteiro a opção de você colocar os locais que são acessíveis. O Congresso Nacional está tramitando no Senado uma lei que vai premiar as cidades acessíveis. É uma coisa assim, nós temos inúmeras empresas já especializadas em turismo acessível. Por que esse fenômeno da noite para o dia? Teria sido uma influência das Paralimpíadas? Como é que isso se deu? Porque parece que foi uma coisa assim, do nada se lembrou que tinha o turismo acessível. Como é que foi isso? É interessante a sua colocação no sentido de que eu concordo plenamente que parece que de uns tempos para cá se fala muito mais da questão da acessibilidade em termos gerais e nomeadamente no turismo também. Veja bem, eu acho que há uma série de fatores que estão influenciando a sociedade de uma forma geral. Eu acho que o advento da internet, das redes sociais, nós vivemos a era da informação. Então a informação ela está fluindo mais rápida para mais pessoas. E isso está reverberando na sociedade de uma maneira mais efetiva. Isso eu acho que é um ponto de vista indiscutível. A outra questão, do ponto de vista da realidade brasileira, sem dúvida, os mega eventos, as Paralimpíadas, isso trouxe à baila a discussão da questão da acessibilidade e de um grupo de pessoas que estavam à margem. Veja bem, não fazendo críticas nem posicionamento político, as nossas cidades elas não são cidades bem resolvidas do plano de vista urbanístico. Então a gente sabe que nós temos problemas nas nossas cidades. Se nós temos problemas nas nossas cidades do ponto de vista da população dita normal, imagine as pessoas que têm necessidades especiais, que tentam transitar nessa cidade, que têm problemas básicos estruturais. Isso é uma questão. A outra questão é que há uma tendência, há estudos que mostram que essa população ela vai aumentar. E essa população ela não aceita mais, não é, essa postura passiva de que não, eu não estou inserido, eu quero estar inserido, ela quer estar inserida. E tem a questão pontual dos mega eventos. Então é uma conjunção de fatores que levam, né, a sociedade como um todo a repensar e pensar de forma inclusiva. Não é? Eu gosto muito do pensamento de que uma sociedade inclusiva é uma sociedade para todos. Se é para todos, então não tem que diferenciar no sentido de excluir. Quando nós falamos portadores de necessidades especiais, nós estamos falando de um grupo que tem necessidades especiais, mas tem os direitos que todos os cidadãos. Então, acho que o turismo, enquanto deslocamento, ele potencializa essa discussão. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é uma conjunção de fatores, acredito eu. Realmente nós tivemos assim uma série de adventos, né? Nós tivemos a Paralimpíada, que foi um fenômeno que, lamentavelmente, o Rio de Janeiro, outras cidades que tiveram Olimpíadas nos últimos tempos, principalmente depois da Convenção da ONU, né, que o Brasil aderiu dos direitos das pessoas com deficiência, as capitais que tiveram a Olimpíada e também sediaram as Paralimpíadas foram cidades que se prepararam muito bem para o evento da Paralimpíada e para o público que se esperava ter. No Brasil foi um fenômeno interessante porque o Rio de Janeiro, por exemplo, acabou não se adaptando de forma adequada, né, e foi um recorde absoluto de bilheteria. E isso coincide também já com a questão da Lei Brasileira de Inclusão, que já vinha tramitando há 15 anos, né, no Congresso Nacional, né? E talvez as divulgações de números, como, eu não sei se teria influenciado também, mas também a gente fala que o mercado dita regras, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista no momento que a gente ouve dizer que a pessoa com deficiência, nem 20% dela tem acesso à tecnologia assistiva e mesmo assim essa tecnologia movimenta 5 bilhões de reais por ano no Brasil. Isso também talvez seja um fator
que tenha chamado a atenção, né, dos operadores do turismo, que havia um mercado bilionário ali. Doutor Carlos Alberto, o senhor falou mais um pouquinho antes sobre turismo acessível e turismo inclusivo. E eu já ouvi falar também em turismo adaptado. Existe diferenciação? O que seria turismo acessível, turismo inclusivo e turismo adaptado? Ok. Eu só queria voltar um pouquinho com relação à questão da dinâmica, né, que se discutiu muito a partir dos mega-eventos, né? De uma forma geral, a sociedade discutiu muito os legados deixados desses mega-eventos, das Paralimpíadas. Eu tenho um estudo que ele está sendo publicado agora recentemente, que vai gerar uma polêmica muito grande. O legado, por exemplo, hoteleiro, né, foi deixado aí o nosso parque hoteleiro. A grande defesa é que ficaríamos com um parque, por exemplo, hoteleiro acessível. Não é acessível. Então, assim, infelizmente, a sociedade se mobilizou, infelizmente, as Olimpíadas, as Paralimpíadas trouxeram, obviamente, benefícios, mas em termos reais, em termos efetivos, em termos de legado, é muito questionável esse legado em termos de acessibilidade motora, de acessibilidade nos equipamentos urbanos. O meu estudo fala especificamente das redes hoteleiras e o resultado é bastante pessimista. Eu não posso divulgar dados Isso é um livro que o senhor está publicando? Não, ele é o resultado de um estudo consolidado na rede hoteleira da região metropolitana aqui no Rio de Janeiro após as Olimpíadas. E o resultado é quase catastrófico, né? Nós não temos um legado acessível, não temos mesmo. É muito abaixo do esperado. É lamentável, porque, por exemplo, eu sei que Niterói, né, uma cidade próxima aqui, uma cidade que já chegou a ser a segunda qualidade de vida do país, né, parece-me que na região de Caraí só tem um hotel que tem um quarto acessível. Me convidaram para ir lá, eu fui lá dar uma olhadinha. Eu falei, realmente muito bonito, mas assim, há um desperdício, né, uma desorientação muito grande, porque o quarto ficou com 2 banheiros. Exatamente. Tem um banheiro completamente adaptado e um banheiro normal. Eu falava, não precisava de apenas de um banheiro, que fosse acessível a todos. Né? Aí tem algumas curiosidades, as pessoas assim, a gente não sabe direito onde é que eles leem, buscam as informações, né? Você coloca um sanitário para um cadeirante, que a maioria não tem equilíbrio de tronco, e colocam o porta-papel higiênico na parede de frente. Né? Então, tem umas... Aí não tem piso podotátil no corredor, é bastante complicado mesmo. E ficou uma pergunta no ar. Doutor Carlos Alberto, o senhor falou, né, voltando àquela questão, em turismo acessível e turismo inclusivo. E eu também já ouvi falar em turismo adaptado. Existe uma diferenciação entre essas 3 categorias ou entre 2 apenas? E o que seria cada uma delas? Vamos dizer assim, turismo adaptado, né? O que seria o turismo adaptado? Seria o turismo que vai utilizar de equipamentos turísticos com pequenas adaptações. E eu vou dar o exemplo do quarto, com uma adaptação no banheiro. O fato de termos uma unidade hoteleira com um quarto adaptado no banheiro não nos transforma em turismo acessível, faz uma prática de turismo adaptado para uma determinada categoria de pessoas com necessidades especiais. O turismo acessível é uma prática coletiva que possibilita a acessibilidade de um conjunto de pessoas a um conjunto de equipamentos. E o turismo inclusivo, que é uma discussão bem mais recente, é aquele turismo que insere todos os segmentos nos mesmos espaços em condições iguais. Ou seja, eu posso ser um cadeirante ou não ser um cadeirante, necessidades especiais intelectuais, e eu vou estar usufruindo junto com os demais segmentos da sociedade daquele espaço e daquele ambiente. Isso é turismo inclusivo. Na prática, as diferenças são muito tênues. O que nós queremos é que todos, não é,
tenham o direito à atividade turística. De uma forma mais genérica, o que hoje a gente quer é o turismo inclusivo. Todos, em todos os espaços, em condições similares. Essa é uma questão que eu tinha até anotado para poder conversar com o senhor a respeito, porque na minha cabeça, né, pela análise que eu faço, não técnica, como vocês têm uma visão técnica, são os estudiosos do tema, eu vi Socorro, São Paulo. Socorro, São Paulo, uma cidade de 50 mil habitantes no máximo, com acho que 40 mil, né, recebeu 500 mil turistas o ano passado. E Socorro se caracteriza hoje por ser uma cidade brasileira considerada uma das 10 mais acessíveis no mundo. Ganhou um prêmio internacional na Espanha por causa disso. Então, eu tenho duas perguntas a fazer ao senhor sobre Socorro, São Paulo. Primeiro, Socorro serviria de um termômetro para as demais cidades do Brasil? Olha, investir nesse tipo de turismo, o resultado é esse? Ou Socorro seria um caso isolado? A segunda pergunta é, aqueles hotéis fazenda de Socorro, né, porque eu vi um hotel fazenda que todos os quartos têm canil para cão guia, todos os corredores têm aparadores, tudo com rampa, todos os banheiros completamente acessíveis, os esportes radicais comportam idosos cadeirantes. Esse seria o exemplo bem típico do turismo inclusivo? Ok. Sim, eu entendo que Socorro hoje ele pode ser um modelo a ser seguido. Veja bem, quando eu digo modelo a ser seguido, não como uma normativa. Todos têm que seguir o modelo da cidade de Socorro do ponto de vista de opção de segmentação turística, mas sim no sentido de modelo como opção não como opção, mas como uma regra de acessibilidade e de inclusão. Veja bem, hoje Socorro é muito mais do que um modelo. Hoje ela é uma opção para pessoas que são portadores de necessidades especiais. Eles sabem que em Socorro eles vão ter acessibilidade e inclusão. O que eu acho interessante de utilizarmos em Socorro, falando em termos de gestão, é usar um modelo que foi utilizado em termos de políticas públicas da cidade e, obviamente, de acessibilidade para acessibilidade motora, de equipamentos urbanos, mas também não fazer de Socorro um modelo para ser replicado em outras cidades. Uma coisa é a cidade ser acessível e inclusiva. Socorro hoje é mais do que isso. Ele é um modelo de cidade para turismo inclusivo e acessível. Nem todas as cidades vão ter essa vocação que hoje Socorro tem. Entretanto, é importante perceber que todas as cidades, enquanto espaços urbanos, eles têm que ser acessíveis. Não do ponto de vista turístico, como segmentação turística, mas do ponto de vista de mobilidade. É excelente o exemplo de Socorro. Temos outros exemplos em outras partes do mundo. Málaga é uma cidade na Espanha que é muito próxima também de um modelo ideal de acessibilidade e inclusão, desde as praias, desde as praças, aos seus equipamentos públicos e os equipamentos privados, mas ao mesmo tempo ela é um destino turístico posicionado como sol e mar. Não sei se eu fui claro. Socorro hoje ele não tem uma identidade enquanto destino turístico, e sim um destino inclusivo. Eu acho que esse é o modelo que tem que ser seguido no processo de inclusão, enquanto segmentação turística é outro aspecto. Não sei se eu fui claro. Não, respondeu sim. Inclusive, é muito interessante que eu estava vendo, né? Nós vamos ter as Olimpíadas em Tóquio. Sim. E eles querem fazer de Tóquio a cidade mais inclusiva do mundo. Então, eu estava vendo que está sendo desenvolvido lá. Agora, eles têm como meta de virar também, atrair esse turista né? Que é o caso de Socorro. Socorro tomou como meta. Eu não sei se está correta a informação que eu tenho, inclusive, que Socorro, isso tudo acontece por causa da crise, né? Que seria o dono de um hotel, né, que em plena crise, foi a informação que eu tive, em plena crise ele foi buscar no que investir. Né? Ele precisava de trazer um público
Eu não sei se o senhor sabe Eu dessa não informação. tenho essa informação confirmada, mas é possível. É muito usual, em termos de posicionamento turístico, determinadas cidades que não têm uma vocação definida e numa situação de crise, procurar um nicho de mercado. É possível, eu não tenho essa informação, mas dentro da trajetória e do desenvolvimento do processo de socorro, é bem possível que tenha nascido de um momento de adversidade. Porque as boas ideias acontecem normalmente em momentos de adversidade. Pelo que eu soube, foi assim, ele estava em crise, ele tinha que sobreviver, ele tinha um hotel fazenda, ele foi pesquisar os dados do IBGE, aqueles dados alarmantes, 24,5% da população, que nós contestamos, nós que eu digo deficientes, né, pela forma que é feita essa pesquisa. A ONU, a Organização Mundial de Saúde, já vem falar em 17% da população, e nós somos mais restritivos ainda, porque a gente trabalha muito em cima do moderado e do grave, e nós falamos em 10%, que de qualquer forma é um número absurdo. Né? Mas se considerarmos os números do IBGE, nós atingimos por projeção esse ano a triste marca de um novo deficiente por minuto no Brasil. Então é uma coisa absurda. E o cara pegou esses números e falou, vou investir nisso aqui. Aí parece que foi uma reação em cadeia. O hotel dele começou a encher, os outros sentiram, falaram assim, se eu fizer vai dar certo. Vai dar certo. Esse público começou a acessar a cidade, o comércio. Quem tinha algum tipo de acessibilidade começou a vender e ficar cheio. Quem não tinha falou assim, opa, ou eu faço ou eu vou sucumbir. E, de repente, o poder público abraçou essa causa também e transformou socorro nesse fenômeno, né? Agora, esses números alarmantes que nós temos, é um público que não para de crescer. O senhor mesmo citou isso no início da nossa conversa hoje. É um público que não para de crescer e a sociedade tem que se adaptar. É uma triste realidade. O Brasil, hoje, é uma fábrica de pessoas com deficiência. Vem da violência urbana, vem do acidente de trânsito, vem da violência obstétrica. Por exemplo, a deficiência hoje que dizem que mais cresce no país é a cegueira, né? E aí a Organização Mundial de Saúde vem dizer que a cegueira no Brasil cresce em 70% dos casos com doenças relacionadas à pobreza, que é uma coisa absurda. Ou seja, a gente acaba culpando a própria máquina estatal, porque quando você fala de violência urbana, é uma má gestão de segurança pública. Quando você fala de violência de trânsito, alguma coisa está errada com as regras do trânsito, que a violência só aumenta. Fizeram, por exemplo, lei seca, e hoje o lei seca efetivamente só funciona no estado do Rio de Janeiro. Os outros estados praticamente abandonaram. O Rio de Janeiro conseguiu diminuir esses índices. Quando você fala em doenças relacionadas à pobreza, você está falando de falta de saneamento, né? Os senhores, estando dentro do meio acadêmico, né? Principalmente, eu vou falar mais especificamente da área do senhor, mas fique à vontade para falar de outras áreas. O senhor tem visto cadeiras voltadas a essa questão da acessibilidade, da mobilidade urbana, da inclusão em profissões que seriam chave, como o turismo, o desporto, a cultura? Já existem cadeiras específicas ou existe apenas uma transversalidade ainda? Olha, eu me sinto mais à vontade em responder à pergunta, direcionando, obviamente, a área que eu atuo, que é o turismo e a gestão em relação a políticas públicas do ponto de vista também do turismo. No turismo, eu posso te afirmar categoricamente que nós, no nosso curso, e em alguns cursos, mas especificamente no nosso, nós trabalhamos de maneira bem pontual. Nós temos disciplinas que falam sobre turismo acessível, onde nós explicamos, desenvolvemos, analisamos e pesquisamos questões práticas, com exemplos práticos, com atividades práticas com os alunos. Ou seja, no final dessa disciplina, esse aluno ele vai sair com algumas competências de entender as necessidades de determinados públicos, ele vai sair com as competências técnicas de entender normativas de como devem ser determinados equipamentos. Então, sim, existe já uma preocupação, existem ações, existem
disciplinas, existem projetos, existem ações efetivas. Eu não posso garantir que em todas as áreas, mas eu posso garantir que a universidade está, sim, atenta a isso. Nós temos movimento de acessibilidade, por exemplo, eu estou falando da Universidade Federal Fluminense, outras universidades fazem os mesmos movimentos. Nós temos um setor que cuida especificamente da acessibilidade, nós temos um programa Sensibiliza, que fala sobre a necessidade de inserção do público dentro do ponto de vista do aluno, do funcionário e dos professores, como usuários, como portadores de necessidades especiais. Então, sim, existe. A engenharia também, a própria área de tecnologia da informação, que trabalha a questão de novas tecnologias para inserir pessoas com deficiências intelectuais, auditivas. Nessas tecnologias, sim, existe um movimento efetivo. No turismo, nós trabalhamos na graduação com disciplinas tanto no curso de turismo como no de hotelaria, e no programa de pós-graduação a gente trabalha, como eu falei no início do programa, com a questão da transversalidade. Então, o futuro, pelo menos, está garantido, né? Pelo menos a discussão e a preocupação e o desenvolvimento de um novo profissional, sim. Esse novo profissional que está vindo para o mercado, sim. Nós estamos encerrando, né, o programa. Eu gostaria que o senhor, né, falasse livremente, ou talvez para aquele aluno interessado no turismo, ou aquele gestor público, enfim, que o senhor desse o seu recado agora, né, para o nosso público. Bom, primeiro eu agradecer a oportunidade de estar com vocês. A questão da inclusão, da acessibilidade, para mim, ela nasce naturalmente. O meu projeto é um projeto que nasceu de uma percepção pessoal e da aproximação que eu tive com grupos que trabalhavam a questão da inclusão. E o turismo, enquanto cuida do deslocamento, do conhecer novos povos, novos lugares, ele traz consigo o conceito de alteridade. Então, assim, quando eu penso na alteridade, eu penso nas diferenças de culturas, nas diferentes necessidades. Então, ninguém melhor ou tão bom que o profissional do turismo possa contribuir através de uma atividade que é tão rica, que nos possibilita conhecer novos povos, novas culturas. Então, termos a mente aberta para alertar a sociedade de uma forma geral de que temos que incluir. E eu gosto muito da abordagem que a amiga Sônia Mendes tem. A gente não tem que focar nas restrições, e sim nas possibilidades. E quando a gente pensa nas possibilidades, o mundo pula e avança. Foi muito bom o senhor ter falado da Sônia Mendes, porque a Sônia Mendes será entrevistada no nosso próximo programa. Vocês não vão perder, porque, olha, é outra figura assim, maravilhosa que eu amo de paixão, a Sônia, ela sabe disso. Né? Eu quero agradecer a presença do senhor. Eu agradeço. Me sinto muito honrado de o senhor ter aceitado esse convite. Sei que o senhor chegou recém de uma viagem na Europa, sei das suas ocupações na universidade. Eu desejo muito sucesso a esse curso. Tá? É importantíssimo para nós, pessoas com deficiência, sabermos que o centro acadêmico está trabalhando em cima disso, que estão atentos a isso, às nossas dificuldades de quebrar essas barreiras de atitude, essas barreiras arquitetônicas. Meu muito obrigado, professor. E, meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando mais um programa Caminhos da Diversidade, aqui no Canal 10, com você em qualquer lugar, a todo instante.